Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos. Te agradecemos porque tu estás presente em nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, que quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que acrescenta no teu rebanho aqueles que nasceram de novo e são teus filhos. Obrigado porque a obra totalmente tua, a salvação das nossas almas. Obrigado, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia, que teu Espírito fale nos nossos corações, fala essas crianças, fala através dos professores, que o teu Espírito esteja agindo livremente, soprando livremente, e que ele haja poderosamente em nossas vidas, que realmente haja em nós um reavivar, para que haja alegria em nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos para Filipenses, nós estamos lá. Nós demos um inicial. Então, amados irmãos, Filipenses, nós já dissemos que é exibindo uma experiência cristã normal. Esta é uma vida cristã normal. Se você quiser saber qual a vida cristã normal, qual a carta que fala sobre uma vida cristã normal dos filhos de Deus, você tem que ler Filipenses. Filipenses não fala sobre o pecado. Filipenses não fala quase sobre o sofrimento. Filipenses simplesmente, amados irmãos, ele fala da alegria. Esse é o tema de Filipenses, 19 vezes. Mas ele fala do senhorio de Cristo, 50 vezes ele fala Senhor. Isso quer dizer que Jesus é o nosso dono, Ele é o Senhor, e deveríamos andar como Ele, sendo nosso Senhor. Isso quer dizer, Ele é nosso dono, Ele é o nosso governo, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso caminhar, Ele é o nosso viver, Ele é o nosso agir, Ele é o nosso relacionar com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo homem. O nosso relacionamento entre irmãos, o nosso relacionamento em relação ao mundo deve ser determinado pela vida de Cristo. Então, irmãos, Cristo sempre é central. Então Cristo é a pedra de toque de Deus. Deus olha para tudo que nós fazemos a partir do seu Filho. Então por aí nós podemos analisar a nossa vida. Como é que nós estamos relacionando? Então, se nós relacionamos com o nosso cônjuge, se não for através de Cristo, certo? Nós estamos relacionando do modo errado. Se nós nos estamos relacionando em relação aos nossos filhos, que nós devemos educar nossos filhos no temor do Senhor, nós devemos honrar os nossos pais, a Bíblia é clara sobre isso. Então tudo que se move pelo Filho de Deus, aquele que nasceu de novo pela graça de Deus, deve ser o próprio Jesus, e Jesus Cristo, nosso modelo maior. Nós não temos outro, irmãos. Apesar de que Filipenses, ele vai falar de 4 pessoas que são modelos. Modelos de quem? De Cristo. O primeiro é o próprio Paulo, segundo Epafrodito, o terceiro o próprio Timóteo. Ele vai dizer, é possível viver uma vida cristã normal, acima das circunstâncias, onde o testemunho, o nome, a vontade e a glória de Deus pode ser manifestada. Então é possível. A palavra de Deus diz, 1 João capítulo 2, versículo 6, diz, aqueles que dizem que creem em mim devem andar como eu andei. Então, se Deus fala através do seu Filho que nós podemos andar como Ele andou, claro que jamais seremos Deus, jamais faremos um sacrifício que Cristo fez, absolutamente nada. Mas o caráter, a conduta, olha como Jesus relacionava, olha como Jesus via os pecadores, olha como Jesus via os seus discípulos, olha como Jesus tratava os erros dos seus discípulos, olha como Jesus via o propósito de Deus, o que Deus tinha para ele. Ele dizia, eu não faço nada
a não ser aquilo que o Pai me mandou. Porque afinal de contas, Ele é o Deus encarnado. Ele se tornou homem. E como homem, menor que os anjos. Como homem. Então, se nós formos ver à luz da palavra de Deus, amados irmãos, Deus mede, avalia, prova tudo que fazemos na terra em relação ao seu Filho. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa é qualquer coisa, até você, mulher, comprar um sapato, até eu comprar um sapato. Então, se você vai na loja, você olha uma roupa, aquela roupa indecente, aí você vai perguntar: isso glorifica o Senhor? Não, então não vou comprar. O homem vai comprar uma roupa, Chitãozinho e Sororó, isso aqui edifica, isso aqui vai honrar o Senhor? Não, então não vou comprar. Porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque, amados irmãos, nós fomos transportados para um outro reino. É um outro caminho, é uma outra mentalidade, irmãos, uma outra sociedade. Ele diz: vós estáis mortos, vossos delitos e pecados vos dei vida. Eu vos transportei do reino das trevas para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. É um outro reino. O que dita a nossa vida agora não é o mundo, e não deve ser o mundo, não são as filosofias. O que dita a nossa vida agora é a palavra de Deus revelada, ungida pelo Espírito Santo de Deus, e só. O Filho de Deus não precisa buscar filosofias para viver, relacionar, comprar, crescer, não precisa, porque tudo está na palavra de Deus. Princípios, irmãos. Quer ver um princípio? Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Que é o princípio. Então Deus tem tudo para nós através do seu Filho. E tudo gira em torno do seu Filho. Para que nós nos movemos? Então, se as coisas que fazemos são feitas por Ele, para a glória deles, elas serão aprovadas por Deus. Se é pelo seu esforço, se é para você querer mostrar alguma coisa, se é para a sua glória, para dizer eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, não é aprovado por Deus. Deus só aprova aquilo que é feito pelo seu Filho, através do seu Filho, para o seu Filho, para a glória de Deus. Deus aprova. Por isso, a pessoa mais humanitária do mundo, Deus não aprova. Porque Ele não faz aquilo para a glória de Deus, Ele faz para a glória do homem, não para a glória de Deus. Então tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Isso avalia a nossa vida. Avalia a sua vida conjugal, familiar, educação de filhos, a assembleia, como é que eu vivo no mundo, como é que eu negocio, como é que eu faço isso, faço aquilo. Avalia a nossa vida. Porque tudo tem que trazer o nome, a glória, a vontade de Deus e não a nossa. Por isso é impossível, amados irmãos, você que nasceu de novo querer viver como o mundo. Dizer que nasceu de novo e quer viver como o mundo, você não nasceu de novo. Você simplesmente tornou-se um religioso. Passou pelo batismo e fez toda aquela cerimonial lá. Mas não tem uma nova vida. Jesus é claro, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Você entrou numa nova dimensão, numa nova realidade. Você agora tem uma filiação de Deus. Agora nós temos uma paternidade que é o nosso Deus. Agora nós temos uma pátria que é celestial. Não é terrena, é celestial. Agora o nosso alvo não é terreno. Demora para a gente entender isso, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que o nosso alvo é ficar rico. Quero fazer uma profissão. Obrigado, viu? Eu quero ter uma profissão, está errado? Não. Eu quero estudar, está tudo certo, está errado? Não. Mas qual é o seu alvo? Você vai estudar para quê? Você vai casar para quê? Você vai ter filho para quê? É para a glória de Deus?
Então Deus, você é aprovado. Então tudo gira em torno da glória do Senhor. Irmãos, como demora para a gente entender essas coisas. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que adquirir é a melhor coisa que existe. Não é. Porque isso é o sucesso do mundo. Qual é o sucesso para o Filho de Deus? Ter uma vida parecida com Jesus Cristo. Esse é o sucesso. Porque tudo que você ganhar nesse mundo, você não vai levar. Tudo que você tiver, não vai levar. E vou dizer outra coisa para você. Quanto mais você se enrola com as coisas terrenas, você fica mais enrolado diante de Deus. Porque você vai perdendo a visão de quem você é, a quem você pertence, qual o propósito de Deus para a sua vida aqui nesse mundo. Qual o propósito de Deus para a nossa vida aqui mesmo? É para crescer, estudar, ter um diploma, casar, ter família, ter casa, ter meu carro, ter uma vida boa. Isso não é. Não é. Isso é consequência. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Tudo lhe vai bem. O que o homem faz, irmãos? Ele compra, ele edifica, ele constrói, ele acumula, acumula, e Deus fica do lado. E eu vou dizer uma coisa a você: quanto mais se acumula, mais ansioso se fica. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não estou dizendo que você não deve construir, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo, preste bem atenção. Se essas coisas terrenas têm tirado você de comunhão com o Senhor, comunhão no coração, comunhão com a palavra de Deus, então você está no caminho errado. Porque o foco não é isso. Deus chega a dizer que Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Quer dizer que não vou trabalhar, você é um vagabundo, Oswaldo? A Bíblia diz que o vagabundo não coma. Mas aquilo que nós trabalhamos a mais para querer adquirir muito, não vale a pena. Porque nós vamos perder tempo de estar em comunhão com a palavra, comunhão com o coração, comunhão com os irmãos, comunhão no sofrimento de Cristo, ter uma vida aos pés de Jesus. Demora para entender isso. Se não alcançamos a aprovação, irmãos, nós seremos rejeitados diante de Deus, queimados, e o crente sofrerá perda. Está em 2 Coríntios capítulo 3, irmãos. 1 Coríntios 3, aliás. Ele diz: se alguém lançar um outro fundamento que não seja Jesus Cristo, o fogo aprovará. Se você colocar acima da sua vida o fundamento Cristo, você construir sobre palha, feno e madeira. Palha, feno e madeira fala do que, irmãos? Coisas terrenas, para a glória do homem, na força do homem. O que acontece com todas essas coisas, irmãos? Vão ser queimadas. Mas se nós construímos sobre ouro, fala do próprio Deus. Prata, fala da redenção que nós temos em Cristo Jesus. E pedras preciosas, fala do Espírito Santo de Deus. Aí sim, amados irmãos, Deus aprova, porque está falando do seu próprio Filho em nossas vidas. Então no capítulo 1 já falamos do versículo 1 até o versículo 11, já estudamos sobre isso. Então Paulo vai dizer no capítulo 1, do modo panorâmico, Cristo é o propósito da nossa vida. Por isso, tudo que eu disse não é o propósito da nossa vida. Casar, Sara, é bom. Estudar, Sara, é bom. Certo? Ir para a faculdade, está tudo certo. Mas se isso distancia eu de Deus, isso daí está fora dos planos do Senhor. Por quê, amados irmãos? Porque tudo que nós nos apegarmos desse mundo vai ficar. A única coisa que nós vamos levar é se nós estamos em Cristo. Tudo, irmãos.
Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos da esperança, da fé e do amor. Mas depois eu não preciso da esperança nem da fé mais, que vai permanecer o amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então Cristo é o princípio da vida, Cristo é o motivo de nosso viver. Por que nós vivemos? Cristo é a minha vida, é a mente integral sincera. Nós precisamos andar confiando no amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos, ele escreve. Paulo vai escrever para aqueles irmãos. Onde que Paulo está? Preso. E preso naquela época, eles ficavam acorrentados. Pegava a mão, acorrentava, os 2 pés acorrentavam e punha um pau e ficava acorrentado assim. Quanto tempo? 24 horas. E do 2 lados ficava o quê? Soldado. Quanto tempo? 24 horas. E Paulo acorrentado, certo? Dita carta para um irmão para mandar para a igreja de Filipos. Porque essa igreja de Filipos estava no coração de Paulo. Porque essa igreja é uma igreja extremamente pobre financeiramente, mas extremamente rica espiritualmente. E todas as necessidades que Paulo tinha, aqueles irmãos mandavam para Paulo. Porque isso é o que deve ser a vida da igreja. Fora disso não é a vida da igreja, irmãos. É uma vida de um juntamento, só mais nada. Então ele vai dizer assim, olha, o seu profundo amor por eles, Paulo vai dizer, por que tem um profundo? Olha o que ele pediu, ó, do 9 ao 11 do capítulo 1. Ele diz assim, eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Ele diz, olha, o amor verdadeiro, conhecimento, discernimento espiritual, andar puro e reto, fruto que permanece. É isso que ele está pedindo. Olha, vocês andem em amor, de um amor verdadeiro, conhecimento de Deus, que vocês discernam espiritualmente o que é certo e o que é errado. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Tudo que não confere com Cristo não é de Deus. São teorias do homem, irmãos. São teorias humanas. São filosofias que têm atraído, irmãos, filosofias. Perguntaram para Augusto Nicodemos, irmão precioso da igreja presbiteriana, o que você acha de todas essas? Ele fez, são diabólicas, porque elas não conferem com a Bíblia, tiram a suficiência da palavra de Deus, a suficiência do próprio Espírito Santo. Eles tiram a autoridade da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é suficiente para dirigir meu casamento, para dirigir minha vida conjugal, o meu trabalho, para dirigir eu nesse mundo. Não preciso, eu preciso de outras filosofias do mundo para colocar dentro da igreja. E as pessoas gostam disso. Por quê? Porque para seguir a Cristo, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e seguir a Jesus. Você quer plano B? Deus não tem plano B, Deus só tem plano 1. O plano B é de Satanás, por mais que venha revestido de parece coisas muito boas. Você acha que Satanás vem o quê? É chifrudo e rabudo? Isso quem inventou foi a igreja católica. Satanás nunca foi chifrudo e rabudo. Satanás é Lúcifer, anjo de luz. Extremamente bonito. Extremamente contra tudo que é Deus. A Bíblia chega a dizer que os falsos, eles vêm travestidos de anjo de luz. Ah, irmãos, como nós somos enganados com filosofias do mundo. Paulo está dizendo, olha, eu oro para que vocês tenham um amor sincero, que vocês discernam espiritualmente, que não é só isso, que vocês andem do modo reto, puro, santo, irrepreensíveis, e que vocês tenham fruto que permanece. Fruto fala de Cristo, e só fruto em Cristo, através de Cristo, por Cristo, dependendo de Cristo, permanece, porque o resto vai acabar. Então Paulo os traz no coração, na mente e nas orações. Por quê? Ele tinha um amor sincero pelaquela igreja. E aquela igreja tinha um amor sincero por ele.
Eles não eram traidores, eles eram leais. Leais a Deus e leal ao irmão. Então Paulo trazia aquilo no coração, irmãos. Essa é a circunstância que Paulo estava. E ele dizia assim: não importa se eu seja preso, não importa, diz que o evangelho seja pregado. E Deus conduziu ele para Roma, para que lá eles ouvissem o evangelho. Em Roma, inclusive a casa de César ouviu o evangelho. E tem pessoas da casa de César que nasceram de novo pela graça de Deus. Então ele fala: não importa o que eu sofra, não importa o que eu esteja passando, desde que o evangelho progrida, desde que Cristo seja visto, que Cristo seja pregado, que recebam Cristo como Salvador, não importa. Outros estão pregando por pretexto. Eles estão pregando, dá ibope pregar sobre Jesus, então eu vou pregar sobre Jesus. As pessoas ficam pregando sobre Jesus, mas por que elas pregam? Para a glória de Deus? Não, para a glória do homem. E Paulo vai dizer: não importa, desde que Cristo seja pregado, deixa eles, porque Deus vai julgá-los. Ele não estava preocupado com ele, irmãos, porque Paulo era cristocêntrico e outrocêntrico. O outro, ele não preocupava com a vida dele. Então você vê as exortações, as colocações que Paulo faz aqui, é tremendo. Ó, 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redunda em libertação. Essa libertação aqui é salvação, mas não é salvação porque ele já é salvo pela graça de Deus, libertação da sua cadeia. E ele vai dizer assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não importa se eu estou morrendo, não estou morrendo, se eu estou preso, não estou preso. O que importa é que Cristo seja glorificado. Irmãos, isso é loucura para a igreja hoje. É loucura. Falar de Cristo hoje para a igreja, você não enche, você esvazia. Como disse uma pessoa que saiu daqui um dia, falou assim: eu não quero mais saber aqui, que só prega o evangelho da cruz. Eu falei: meu irmão, não tem outra coisa para pregar. Se você que tem um outro evangelho, você vai atrás dele. Deus não tem outro evangelho, Deus só tem um evangelho. E o evangelho de Deus é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é Cristo que morreu naquela cruz e ressuscitou. Esse é o evangelho. Qual outro evangelho? Não tem. Se quer evangelho da prosperidade, aqui não tem. Se quer evangelho sem compromisso, aqui não tem. Você quer a graça de Deus barata, aqui não tem. Se quer ser cristão sem Cristo, aqui não tem. As pessoas não querem. Achar que vida cristã, aí ele vai dizer assim: não, tá vendo? Lá pegou muito duro. Mais duro que Jesus pregou. Jesus chegou e falou assim: olha, vou dizer uma coisa para você. Jesus foi claro: quem não ajunta, espalha. Se não é por mim, você é contra mim. Acabou, morreu o assunto. Aquele bando de gente lá, 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou todos eles, mais de 5.000 pessoas, e todos indo atrás de Jesus. Jesus vira para ele: o que vocês querem? Vocês querem comida? Vocês vêm a mim por causa de comida? Jesus vai dizer para eles: eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, você jamais terá fome. Irmãos, o que nós estamos querendo? Aí Jesus disse para ele: se você não comer a minha carne e beber o meu sangue, você não pode ser meu discípulo. Cadê aquela turmaiada toda, anjinho? Foi embora, porque eles não querem pregar o evangelho da Cristo, eles querem oba-oba. Aí Jesus vira para os 12 e diz assim: e vocês, não querem ir também? Jesus não quer seguidores porque eu sou de uma religião. Jesus não quer seguidores porque tem medo da morte, porque tem medo que vai para o inferno. Jesus quer seguidores porque amam o Senhor, porque são agradecidos à obra que Cristo fez na cruz por nós.
Porque fomos eleitos antes da fundação do mundo. Deus nos adotou, Ele nos fez seus filhos, nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele diz que nós somos as suas ovelhas ouvem a sua voz e o segue. E ninguém arrebatará da minha mão. Irmãos, seguiremos a Cristo por amor, por devoção. Se você segue a Cristo por qualquer outro interesse, você não segue a Cristo. O único interesse do Filho de Deus seguir Jesus é o próprio Jesus. As pessoas querem os benesses. Lembra os 10 leprosos? Aí foram lá e Jesus falou, bom, vai lá com o sacerdote lá, está limpo vocês. Aí só um voltou. Cadê o resto? Cadê o resto? Irmãos, Jesus não veio curar a sua enfermidade, Jesus não veio melhorar você financeiramente. Jesus pode fazer tudo isso, mas não é isso. Jesus veio fazer eu de você filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos do céu, que tem uma pátria celestial, que são peregrinos e estrangeiros. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nosso lar não é aqui. Paulo vai dizer, olha, para mim, não importa. 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O que Paulo está dizendo? Olha, eu não sei se eu morro ou se eu fico vivo. Por quê? Porque se eu morrer, é lucro. E o viver para mim é Cristo. E eu morrer é lucro. Eu não sei se eu optar, eu quero morrer ou quero viver. Porque Paulo sabia, amados irmãos, que quem tem a Cristo tem a vida, e quem não tem a Cristo não tem a vida. Paulo sabia que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles dormem. O corpo fica adormecido. Mas o Espírito foi na presença de Deus, está gozando da glória do Senhor. É incomparavelmente melhor lá do que aqui. Nós procuramos o que é visível e o que é terreno e o que é perecível. Mas os filhos de Deus devem buscar o que é invisível e aquilo que é eterno, não é aquilo que é perecível. Paulo falou para mim, morrer, tanto faz, não tem problema nenhum. Mas ele queria estar dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, Paulo deveria continuar vivo. E ele continua dizendo. 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim morrer, para mim o viver é Cristo. O que ele está querendo dizer no fundo, no modo simples e objetivo, irmãos? Que o oxigênio de Paulo era Cristo. E se diminuiu esse oxigênio, ele não podia viver. Porque o respirar dele era Cristo. A vida dele era Cristo. E se Cristo não estivesse naquilo, para ele não servia. E se ele não estivesse na mente de Cristo, no que Deus quer, para mim não servia. Porque tudo para ele era Cristo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. E o que é incomparavelmente melhor. Tem pessoas que dizem assim, a pessoa que morre, então vai cair, fica lá todo mundo dormindo. Irmãos, ele está dizendo, olha, para mim morrer é incomparavelmente melhor, porque eu vou estar com Cristo. Não vai estar morto o corpo, irmãos. O Espírito está na presença do Senhor, está em Cristo, está com Cristo. Ele fala isso daí para mim, é muito melhor do que tudo. Ele vai dizer assim, ora, ele diz assim, o 24, ele diz que o que é incomparavelmente melhor, quer dizer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. O 24, mas para a vossa causa é mais necessário permanecer na carne, no corpo.
não morrer agora, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo estava pensando em quê, irmãos? Nele? Não, pensando nos outros, nos irmãos. Irmãos que ele trazia no coração, trazia na mente. Irmãos que quando ele olhava, ele chorava, como chorava Jeremias. Jeremias olhava o povo tudo saindo fora do que Deus queria. E ele era um profeta chorão. Mas Jesus também foi um profeta chorão. Ele ora para Jerusalém e ele chora. Ele falou: vocês matam os profetas. Aquele que poderia trazer a paz, vocês matam. Porque eles faziam isso. Sabe o que o povo fazia no Velho Testamento? Matava os profetas verdadeiros, ficava com os falsos, que prometiam o quê? Paz, paz, mas não há paz. Prosperidade, riqueza, vai estar bem na sua vida, tudo vai bem, você vai ficar muito próspero, você vai se fartar. Mentira. A Bíblia diz: não gloria o rico na sua riqueza, não gloria o sábio na sabedoria, não gloria, irmãos, o poderoso no seu poder. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em me conhecer, que eu faço misericórdia. Ah, irmãos, Paulo vai dizer: eu longe de me gloriar-me em qualquer coisa, longe de me gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim e eu sou crucificado para o mundo. Aonde nós temos nos gloriado? Na conta bancária? Sua conta bancária não vai comprar o relacionamento conjugal que edifica, que glorifica a Deus. Não vai comprar educação dos filhos. Não vai. A melhor escola que você colocar o seu filho, ele pode ser um cara mais inteligente daqui e vai para o inferno, se ele não conhecer a Cristo. Nós nos orgulhamos de coisas que vão ficar. A maior bênção para um pai e para uma mãe é olhar para o seu filho e dizer: pela graça imensurável de Deus, meu filho nasceu de novo, ele vai para o céu. Cuidado, irmãos, cuidado, a fim de que aumente quanto a mim, 26, o motivo de vós gloriarmos em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Aonde que você tem motivo? É de gloriar em Paulo? Absolutamente não. É gloriar em Cristo, porque Paulo era um imitador de Cristo, e ele pode dizer: naquilo que eu imito Cristo, vocês sejam meus imitadores, porque ele tinha uma obsessão, e essa obsessão era o próprio Jesus Cristo. E ele dizia: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Ah, irmãos, são exortações, exortação de Paulo, a unidade do testemunho do Evangelho. E ele vai falar muito juntos, mesmo pensamento, mesmo andar, mesma fé, mesma humildade, juntos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não se impressione com as divisões, isso não é de Deus. Eu passo todos os dias N pessoas de várias denominações que batem no peito: a minha denominação salva. E eu disse: você vai para o inferno, porque quem salva é Cristo. A sua denominação nunca vai salvar você, nem eu, nem essa assembleia aqui, nem qualquer outra. Quem salva é Cristo, e somente Cristo. Pergunto: qual a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, onde Cristo é o centro e Cristo é tudo. Essa é a igreja verdadeira. E o resto, mentira, é falso. Então ele vai exortar: vocês devem viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Efésios 4:1, ele diz: olha, eu prisioneiro, Paulo prisioneiro do Senhor, vocês devem andar de modo digno da vossa vocação. Qual é a vocação celestial? Ele vai dizer: em humildade. E é isso que nós vamos ver hoje.
E ele continua dizendo, irmãos, e diz assim: ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes, e um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, nós devemos lutar juntos para um objeto único, que é o evangelho das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Nós não lutamos para lá e para cá. Nós não lutamos pela denominação. A nossa luta tem que ser em Cristo, e para Cristo, e para a glória de Cristo. E ele diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, porque toda vez que você for pregar a Cristo, quer andar com Cristo, e ter a palavra de Deus como única e inerrante na sua vida, você vai ter adversário. E os adversários não só são de fora, os adversários são de dentro. Quais foram os maiores perseguidores de Jesus? Foi Roma? Os religiosos. Quem perseguia Jesus? Os religiosos. Quem vai perseguir você? O religioso. E ele vai dizer: e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de destruição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Fique firme na palavra de Deus, não saia dela. A tática do inimigo, sabe o que é? Dividir. Dividir. Quando a polícia está correndo atrás de um bando de bandidos, qual a tática deles? Ficar junto? Absolutamente não, cada um vai para um lado. O que acontece com a polícia? Divide, perde a força. Por isso que o inimigo tem ganho terreno no meio do povo de Deus. Porque cada um luta pela sua denominação, pela sua instituição religiosa, cada um luta pelo seu líder, seguidores de homens, não são seguidores de Deus, e vai dividindo o povo do Senhor. O diabo sabe o que faz, ele tem feito de um modo muito poderoso. Sofrer por Cristo tem a ver com suportar reprovação e perseguição por causa da confissão de Cristo e seu testemunho. Nós queremos isso? Nós queremos isso? Quando você vai perder um paciente porque ele quer que você faça uma coisa que está errada? Nivardo vai perder um cliente que fala assim: olha, vamos fazer isso, só que você vai cobrar de mim 1 milhão, mas se põe na sua nota aí 500 mil. Não, isso eu não faço. Bom, então você vai perder o cliente, não tem problema. Ah, irmãos, nós vamos largar de ser hipócritas. Verdade é verdade, mentira é mentira. Custe o que custar. Você não está perdendo nada. Você está ganhando. Fazer a vontade de Deus, nunca você perde nada. Você ganha. A igreja tem perdido porque tem deixado de andar na vontade de Deus. Tem trocado a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. Estão adorando a criatura, não o Criador. Olha aí, irmãos. Se alguém atropela um cachorro, não deve atropelar, se deve tratar bem o animal. Mas não faça dele ele é meu filhinho. Ah, está chegando, a mamãe está chegando. Larga a mão disso, irmãos. Isso é adoração de criatura. Agora atropela uma criança. Ah, mas atropelou uma criança. Está tudo bem. E atropelou uma criança, um cachorro. Nossa, quem atropelou? Vão prender. Estão trocando, irmãos. É sutil. Quanto você gasta no pet shop? E quanto você gasta comprando um livro bom que edifica? Quanto você gasta? É sutil. O inimigo sabe lidar. Sabe lidar. E eu vou dizer mais. Não estou, por favor,
é com temor e tremor. Uma pessoa me disse: eu não vou no acampamento. Por quê? Eu tenho 3 cachorros, não tenho para quem ficar. Meu amado irmão, se o teu animal está impedindo você de congregar, alguma coisa está errada. Você está amando mais o animal do que as coisas de Deus. Não estou dizendo para você tratar mal o animal. A Bíblia é clara em Provérbios, diz assim: você conhece o justo como ele trata o animal. Deve tratar bem, fazer o que você tem, mas não faça além disso. Cachorro é cachorro. Ou você crê que cachorro tem alma e vai ser salvo? Tem os absurdos. Preste bem atenção, amados irmãos. O inimigo sabe como tirar o nosso tempo da presença de Deus. Ele sabe, ele usa um monte de coisa, um monte. Vivei como um cidadão do céu. Irmãos, o resumo rápido do capítulo 1 para você. Eu vou entrar no capítulo 2, de 1 a 9, rapidinho. Paulo pôs sua vida na balança de Deus e concluiu corretamente. Ele pôs na balança a sua vida e a vida com Deus. Ele pôs na balança. Qual a conclusão que ele vai tirar de tudo isso? Que vivendo para Cristo, descobriu que isso é a chave para uma vida feliz e frutífera. É vivendo para Cristo, amando Cristo, obedecendo Cristo. O maior problema do povo de Deus chama-se obediência. Marido, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido no Senhor. Pais, eduque seus filhos no temor do Senhor. Filhos, honre seu pai e sua mãe. Empregados, honre o seu patrão. Patrões, honre o seu empregado. Irmãos, eu tenho ouvido isso muitas vezes, que os piores empregados são os evangélicos. Porque não são. Não são. É mentira. Eles estão sendo enganados. Achar que frequentar uma igreja evangélica é evangelho. Porque passou por um batismo, agora eu sou evangélico. Você tem que passar no batismo na morte e ressurreição de Cristo. Não confunda, nós estamos nos últimos tempos. Preste bem atenção. É hora de acordar do sono. O dia já está raiando, Jesus está voltando. Comunhão com a palavra é melhor do que perder tempo com outras coisas. Comunhão na oração, comunhão com os irmãos, cooperando no Evangelho. Irmãos, que dificuldade. Tem uma irmã que frequenta o Nazareno lá em Campinas, 5.000 membros. 5.000 membros. Não tinha gente para cuidar das crianças. 5.000 membros. Ninguém quer nada. Ninguém quer um compromisso. Nós queremos é sentar, ouvir e ir embora para casa. Isso não é vida cristã, irmãos. Você tem que viver a vida da igreja. Os problemas, as dificuldades, as crises, você tem que viver. Viver como? Participando, orando, buscando, intercedendo. Sabe o que nós falamos? Quem é responsável? É Oswaldo responsável, o Severino, outros irmãos são responsáveis. Você está totalmente equivocado. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós. Cooperação no Evangelho, progresso no Evangelho, a fé no Evangelho. Tem que haver coerência, tem que haver cooperação e confiança. É isso que ele está dizendo isso. Ele vai dizer, como é que nós vamos viver tudo isso? Qual a cura para tudo isso daí? Ele vai dizer, a cura para tudo isso daí é Cristo. Capítulo 2, pode pegar a sua Bíblia e olha o que está escrito lá. Presta atenção. Qual o padrão da vida cristã? É a humildade de Cristo. Humildade de Cristo. Porque Cristo é o padrão para a vida cristã. Cristo é o modelo para nosso viver. Cristo é a mente submissa. Cristo é o custo do amor de Cristo. O amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Ele é o custo.
Ele é tudo. O inimigo age por fora tentando destruir o testemunho dos cristãos. Não tenha dúvida nenhuma. Como é que eles fazem isso? Dentro e fora. Fora estaria o mundo, o inimigo. E dentro, a carne. E dentro da assembleia, trazendo coisas do mundo para resolver problemas nossos pessoais, conjugais, familiares, financeiros. E nós temos tudo isso na Bíblia. Então como é que nós vamos viver tudo isso? Como é que pela graça imensurável de Deus? Então ele vai dizer claramente, irmãos, como é que ele faz isso? Ele estava tratando de destruir um testemunho. Dentro daquela assembleia havia duas mulheres, Síndica e Vodke, elas estavam brigando. Parece que isso daí não é novidade, né? Parece que não é novidade. Por isso Deus não deu autoridade para a mulher como pastora. Deus não deu essa autoridade para a mulher. Nunca deu. Eu falei para o meu irmão, você está engolindo aquilo que não é de Deus. Tem plena convicção que está errado? Ah, eu sei, está errado sim. Então continue. Nós queremos persistir no erro. Deus não deu essa autoridade porque a mulher tem um outro tipo, a mulher é emocional. E Deus, dentro da ordem de Deus, foi feito assim. Por que Deus fez assim? Porque Deus é Deus. E o que está acontecendo lá? Duas mulheres brigando na assembleia. Como é que vai resolver isso? Qual é a cura para tudo isso? Cristo. Então você não tem nada para as pessoas, Valdo? Não. Então a cura para o meu relacionamento conjugal não é Cristo? É. A cura para o meu filho que não recebeu Jesus como Salvador é Cristo? É. Se você tiver outra, se você me contar, você não vai me contar porque não tem outra. Nós temos só uma. Ele estava tentando destruir um testemunho de Jesus. E é isso que o inimigo está fazendo. Destruindo o testemunho de Jesus, o nome de Jesus, a glória de Deus. Está destruindo. Um país que tem mais de 40, 50 milhões de evangélicos, entre aspas. É o país mais corrupto do mundo. Como é que é evangélico? Não tenha temor do Senhor. Está equivocado, irmãos, equivocado. Nosso adversário teve grande sucesso nessas linhas de ação ao longo da história da igreja, sempre. O que ele vai fazer? Minar a igreja. Como é que ele mina a igreja? Trazendo coisas de fora para dentro da igreja. Soluções do mundo para resolver problemas da igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então nós vamos coisas do mundo. Aí nós vamos fazer expert em solucionar problemas. E aonde que soluciona os problemas? Eles fazem uma maquiagem, irmãos. Mas vem a tempestade, vem as aflições, vem as perseguições que vão vir. O que acontece com a casa? Vai cair. Mas se a sua casa está construída sobre a rocha que é Cristo, isso quer dizer, você ouve a palavra de Deus e obedece. Vão vir as perseguições, as aflições, as dificuldades, mas a casa não vai cair, porque Cristo é a nossa rocha. Nós precisamos expressar a verdade do corpo de Cristo, irmãos. Olha, com tudo isso, o que aconteceu com tudo isso aí? Estamos justos, tendo problema de relacionamento de duas mulheres. Mas eu não vou entrar nisso aí, vou entrar no capítulo 2. A causa e a cura para
a contenda entre irmãos em Cristo. Qual é a causa e a cura? Qual é a causa e a cura para o relacionamento conjugal? Qual é a causa e a cura para o relacionamento dos filhos? Qual é a causa e a cura para o relacionamento dentro da Assembleia? Qual é a causa e a cura para o relacionamento nesse mundo? Está aqui. Porque Deus não tem outro. Se aplicarmos a mente de Cristo, o padrão, o modelo de Cristo, o inimigo sairá frustrado e você vai vencer em nome de Jesus. Mas se você não aplicar isso, se você aplicar os seus modos, os modos do mundo, presta atenção, 1 mês, 2 meses, parece estar indo tudo bem. Tem uma paciente, um dia ela contou para mim, falando assim, eu fui num encontro de casais e achei fantástico. Graças a Deus. E daí? Nossa, o relacionamento meu com meu marido é outro. Nossa, que maravilha. Eu fiquei só na minha. Aí tá bom. Cristo era o centro de tudo? Não, mas nossa, o que eles ensinaram lá foi uma maravilha. Aí tudo bem. Fico na minha. 1 ano depois volta. E daí? Meu casamento tá péssimo. Está totalmente errado. Ué, cadê aquela? Construiu sob a rocha? Sob filosofias dos homens. Não vai durar. Vai acabar. Então a cura está aqui, irmãos. Para mim e para você. Olha lá. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. Não é pelo homem. Nós não somos ecumênicos. Você é ecumênico? Isso quer dizer que é o que é isso? Que é tudo em comum. Eu creio nisso, outro crê naquilo, eu creio nisso, creio naquilo, e faz aquele panteísmo, aquele sincretismo, e tudo está certo. Não, irmãos. Nós somos unidos só em uma pessoa, Jesus Cristo. E fora dela, não somos. A unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. Precisa. Quais os alicerces da unidade, não só da igreja, a unidade da vida conjugal, vida na Assembleia, em qualquer aspecto. Então, o capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Está aqui, irmãos. A exortação em Cristo, consolação em amor, comunhão do Espírito, entranhas, afeto, misericórdia. Quer dizer, no Velho Testamento, entranhas era aqui, no intestino. Porque pelo Velho Testamento, Paulo, não era o coração o centro da pessoa. É aqui. E por incrível que pareça, é mesmo. O intestino tem mais sinapses do que o cérebro. E se o intestino seu está bom, o seu organismo vai bem. Não estou falando espiritualmente, fisicamente. Por isso muita gente fica enfesado. Esse nome é enfesado. É aqui. Entranhas era aqui, era no centro. Ele amava com o amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fala isso. Os perigos contra a unidade e a forma da unidade está aqui. Qual o perigo? Partidarismo. Quem você segue? Tal pessoa. Irmãos, isso é tão evidente. Quem vai ser o preletor na conferência? O irmão Thomas. Então 50 pessoas, tá bom. Vai ver o irmão Romeu, que não tem nada a ver com isso, é uma arma de Deus. Se largar, chega a 100 ou mais. Partidarismo. Pessoas buscando homens. Não estou falando contra o nosso irmão Romeu, muito pelo contrário. Ele não tem nada a ver com isso aí. Não tem nada, porque as pessoas são conferencistas. Tudo quanto a conferência eles vão. E a pergunta é essa: quanto de Cristo você tem?
Quanto de Cristo você ama? Quanto de Cristo seu marido vê em você? Quanto de Cristo sua esposa vê em você? Quanto de Cristo seus filhos veem em você? Quanto? Quanto de Cristo o mundo vê em você? Então não valeu nada. Mais uma conferência. E vai continuar do mesmo jeito. Amados irmãos, partidarismo, o perigo de trabalhar sem unidade, o perigo de líderes buscarem os seus próprios interesses e não o interesse de Deus. Qual é o interesse dessa assembleia? Não é meu, não é para mim, é o interesse de Deus. O perigo de falsos mestres infiltrando-se na igreja, o perigo de mundanismo na igreja, os perigos de crentes viverem em conflito dentro da igreja. Cuidado. Um levanta a mão, outro não levanta a mão. Eu vou embora porque eu acho que tem que levantar a mão. O outro não, eu vou embora porque eu acho que tem que sentar. O outro tem que cantar assim, então vou embora. Irmãos, isso daí chama-se infantilidade e carnalidade. Não tem nada a ver com Deus. Qual é o imperativo de tudo isso aí? Ele vai dizer: completai a minha alegria, versículo 2, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Então, cristocêntrico, outro-cêntrico. Qual o problema do marido e mulher? Geralmente o homem, o que ele é? Antropocêntrico, marido-cêntrico. Tudo gira em torno dele. Tá bom para mim? Tá tudo bem, não importa. Ah, irmãos, se Cristo é o centro, o outro é o centro. Nós trabalhamos, nós nos reunimos, nós congregamos, nós oramos, porque Cristo é o centro e o outro é o centro. Demonstrando unidade nos relacionamentos, demonstrando unidade espiritual. Irmãos, a virtude que promove a unidade chama-se humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Culto de homens, para a glória de homens, levantando o homem lá em cima, não tem nada a ver com Cristo. Convém que Cristo cresça e que eu desapareça. Essa é a vida cristã. A humilhação é a exaltação de Cristo, é o padrão da humildade. Você quer ver um padrão? Cristo. A mente submissa, o modelo, o padrão é Cristo. Nesses versículos nós temos todo o curso da vida do Senhor Jesus, todo ele, desde o céu até, irmãos, a sepultura e até a exaltação. Nós temos nesses versículos aqui. E ele vai dizer aqui, olha, tende em vós o mesmo mente, sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você imaginou o Filho de Deus, Deus, se esvaziar da sua glória? Nunca da sua deidade, mas da sua glória. O que Cristo achou em mim e em você? Deus está lá nas maiores alturas, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo maravilhoso, não tem nada. Não precisa de mim e de você. Agora aprove a Deus na mente do Pai dar ao seu Filho uma grande família. E para que Cristo tenha uma grande família, Cristo tem que morrer pelos filhos de Deus. E não há outro jeito. Então o que Jesus faz? Ele é obediente. Ele deixa toda a sua glória e ele se vê revestido de homem. Olha o texto. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se
esvaziou. Então você tem 7 quedas de Jesus, podemos dizer assim, 7 descidas de Jesus. A primeira dele, voluntariamente desceu, ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Irmãos, quantos problemas de relacionamento, quando nos abrimos mão dos nossos direitos? Você me ofendeu, olha o que você fez comigo. Eu tenho o direito de ficar magoado com você, eu tenho o direito de não virar a costa para você, eu tenho o direito de não te perdoar. Não tem. Não tem. Ele se esvaziou, ele despojou a sua glória, mas não a sua deidade. Deixou o céu, deixou a sua glória, deixou o seu trono, ele fez carne e fez-se homem. Está escrito aqui, irmãos. Olha o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana, reconhecido em figura humana. A semelhança, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura de humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O que ele se fez? Semelhantes aos homens. Não conheceu o pecado, não cometeu pecado, nele não há pecado, mas Deus o fez pecado por mim e por você. E achado na forma, na figura de homem, humilhou-se a si mesmo, como Deus se esvaziou, como homem se humilhou. Como Deus ele se esvaziou, mas como homem ele se humilhou. Voluntariamente ele foi até a cruz. Irmãos, o que eu e você podemos fazer um para o outro, que seja maior que nós fizemos para o Senhor? E ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou servo, se tornou homem como eu e você, e foi até a cruz e morreu naquela cruz. O que nós podemos fazer? E você ainda está com mimimi? Me ofenderam? A ofensa é real. O que você vai fazer com ela? Vai ficar numa guerra conjugal? Vai ficar numa guerra entre 2 irmãos em Cristo? Vai ficar numa guerra? É preciso se humilhar. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Sendo obediente até a morte, ele obedeceu a Deus e a sua obediência levou até o ponto da morte. Ele preferiria morrer do que desobedecer a Deus. É a sua humilhação que está diante dele, não sua obra de expiação, é a morte de cruz. Ele se sacrificou, ele foi despido, pregado numa cruz romana, deixado para morrer. Não poderia haver nada mais humilhante, mas ele morreu na fraqueza, na vergonha, no lugar de Deus, como criminoso. E nós ainda estamos preocupados porque alguém me ofendeu. Olha o que você fez e eu fizemos para Jesus. O escritor diz: morri na cruz, que fazes tu por mim? Ah, irmãos, não há motivo. Por isso pode dizer assim: olha, fale para a síndica e vodka que elas pensem concordadamente no Senhor. Ponha Cristo como mediador e você vai resolver o problema. Esse é o melhor e maior exemplo de humildade. A morte da cruz foi dolorosíssima, ultrajeante, maldita. E ainda nós achamos que temos algum direito. Nós não temos direito nenhum. O que nós deveríamos nos arrepender, clamar a misericórdia de Deus. Que Deus venha transformar as nossas vidas. Que tire esse pensamento mundano de nós. Ele não desceu da cruz para podermos subir para o céu. Ele ficou na cruz, porque sem cruz eu e você não chegamos ao céu. Ele se fez maldição na cruz para sermos benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E ainda nós estamos brigando. Brigando por coisas. Quantos irmãos que passam na rua, não olham para a gente, não cumprimentam?
Não porque você é melhor, eu sou o melhor. Não, absolutamente. Porque acham que a denominação é maior, melhor. Amados irmãos, o que nos une é Cristo. E tudo que está abaixo de Cristo nos divide. Por isso que Paulo vai dizer, diante dessa circunstância, ele coloca Cristo. Olhe para Jesus. Estamos dispostos a fazer isso? Estamos dispostos a esvaziar? Ser escravo do Senhor, humilhar, obedecer até a morte? Estamos dispostos a isto? Ele pensa nos outros e não em si mesmo. Ele serve, ele sacrifica, ele glorifica a Deus. Tudo é voltado para o Senhor. É o único modo. Você me ofendeu, mas eu te perdoo, porque Jesus me perdoou naquela cruz. Você me fez mal, eu faço bem para você, porque o Senhor só me fez bem naquela cruz. Você me abandona, mas eu não te abandono, porque o Senhor não me abandonou. Ele me atraiu naquela cruz quando Ele foi levantado. Você pode me deixar só, mas eu não te deixo só, porque Deus mandou um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está em nós e habita em nós. E temos o outro Consolador assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Irmãos, nossa maior motivação é o próprio Senhor Jesus Cristo. O alvo é a glória de Deus. Nós estamos dispostos? Estamos dispostos a tudo isso, irmãos? Nós estamos dispostos realmente a ter uma vida cristã que glorifique o nome, exalta a glória de Deus, que Cristo seja tudo em todos? Estamos dispostos a largar mão de picuinhas, largar de coisa, marido e mulher, se fez isso, fez aquilo, largar mão? Não importa a profundidade da ofensa, não importa, olha a ofensa que nós fizemos ao nosso Senhor. Ele se esvaziou, Ele simplesmente foi despido, Ele foi encravado naquela cruz, Ele levou a maldição naquela cruz que era nossa. Ele foi morto, o Deus que é a vida, morre, para que eu e você ganhássemos vida. O que nós queremos? Vamos amar quem? Adorar quem? Servir quem? Esperar em quem? Nós não temos outro. O dia que essa assembleia parar de pregar Cristo, você pode ir embora. E o dia que Deus me chamar, se essa assembleia parar de pregar por Cristo, nunca venha. Porque nós não temos outra pessoa para pregar. Cristo é tudo em todos. Cristo é a nossa vida, o nosso viver é Cristo, a nossa suficiência é Cristo. Nós precisamos da graça de Cristo, o amor de Cristo, o poder de Cristo, a vida de Cristo operando em nós. Por isso convém que Cristo cresça e que eu diminua. Convém que Cristo cresça e que nós cada vez mais estejamos sendo conformados à imagem e semelhança de Jesus. Irmãos, não há problema entre relacionamento, entre irmãos, entre marido e mulher, filhos, pais, quando Cristo é o mediador. Ponha Cristo como mediador. A sua ofensa foi grande, mas a minha ofensa ao meu Senhor foi muito maior. Eu te perdoo em nome de Jesus. Humilhação, irmãos. Quem é esse? Quem é esse que os gregos vão dizer, eu quero ver Jesus? Um monte queria ver os sinais, queria ver os milagres. Não, eu quero ver Jesus. Quem é esse que pega aqueles 12 frangalhos ali, discípulos, ele vai na maior humilhação para um ser humano, como um homem judeu. Ele tira a sua vestimenta, ele cinge da toalha, ele põe aqueles homens ali sentados e lava os pés dele. Sabe quem lavava os pés das pessoas, irmãos? A categoria mais baixa da sociedade. Não existia nenhuma categoria mais baixa da sociedade do que aquele que lavava os pés das pessoas. Jesus estava vencendo sua humanidade
Ele dizer, eu sou o humilde. Por isso ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. Uma alma que não reconcilia, que não perdoa, uma alma que não reconcilia com Deus, reconcilia com o irmão, não tem descanso, amados irmãos, está sob os verdugos do Senhor. Humildade é Cristo, Ele é nosso exemplo. Que Deus, pela misericórdia de Deus, não estejam nos conformando a Cristo. Que Deus tenha tirando de nós nossos méritos. Qual o seu mérito? Não tem nenhum. Quem te salvou foi Cristo. Quem te buscou foi Cristo. Quem te chamou foi Cristo. Quem te justificou foi Cristo. Quem glorificou você foi Cristo. Porque o Pai mandou, o Filho obedece e o Espírito Santo opera em nossas vidas e nos faz filhos de Deus. Irmãos, o tratamento para aquelas duas, Síndic e Vodk, está no capítulo 2, de 1 a 10. E ele foi até a morte e morte de cruz. E daí, irmãos? Aí a Bíblia diz, e Deus o exaltou sobremaneira acima de todos. E ele vai dizer, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda boca confessará que Ele é Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não tem motivo de arrogância, orgulho, absolutamente não. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe o humilde, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.